uma das competências do oficial de registro, ou melhor dizendo, do registrador, nos termos do artigo 7º da Lei 8.935 de 94, Lei 8.935 de 94, que regulamenta, né, junto com o notário, junto com o oficial de protesto da Lei 9.492 de 97, a Lei dos Protestos, do registro de protesto da Constituição da Mora, como vimos na aula passada, verificado através da Lei 9.492 de 97, o oficial de registro, que é aquele que presta também o serviço de registro, um serviço delegado pelo poder público para um setor privado, ou seja, um serviço extrajudicial, conforme prevê o artigo 236 da Constituição Federal, a prestação de serviço extrajudicial delegada, portanto, o notário ou o oficial, o registrador ou o oficial de protesto, na verdade, são delegatários, aqueles que têm a delegação do poder público para prestar esse serviço. E aí, no caso de uma pessoa adquirir o domínio, adquirir a capacidade de usar, gozar, dispor e reivindicar de um determinado bem imóvel, a transferência deverá se dar pelo registro, como prevê o artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002, naquele procedimento previsto no artigo 172 da Lei 6.015 de 73, né? Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos. Já quando essa transferência dessa capacidade, desse domínio, essa capacidade de usar, gozar, dispor e reivindicar, se der sobre um bem imóvel, aí a transferência será pela tradição, ou seja, como prevê o artigo 1267, inciso 1º da Lei 10.406 de 2002. Então, as duas formas de transferência do domínio, ou será pelo registro, nos termos do artigo 1245 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, quando tratando-se de bens imóveis, ou se não pela tradição, quando for o caso de bens móveis, como prevê o artigo 1267, inciso 1º, também da Lei 10.406 de 2002. Então, veja que essa transferência, ela deverá ser registrada conforme prevê a Lei 6.015 de 73. E para esse registro, logicamente, haverá aí a necessidade de recolhimento de alguns tributos, né? Quando essa aquisição dessa propriedade se der, por exemplo, por um contrato de compra e venda, como prevê o artigo 481 da Lei 10.406 de 2002, aí deverá ser recolhido, antes do devido registro, o recolhimento do ITBI, né? O ITBI é o imposto previsto lá no artigo 156, inciso 2º da Constituição Federal, está previsto lá no artigo 35 da Lei Complementar 1.508 de 93, aqui do município de Rio Branco, já que a competência do ITBI, que é um imposto sobre transmissão de bens imóveis, então deverá se dar para os cofres do município. A competência é do município. Então, quando essa transferência ela se dá por compra e venda, pelo contrato de compra e venda, haverá, então, necessidade do recolhimento do ITBI. Então, o registrador só poderá registrar, nos termos do artigo 7º da Lei 8.935 de 94, depois que for apresentado aí o documento comprobatório do recolhimento do ITBI.
Porém, se a necessidade de registro se der em função de inventário, né, da sucessão patrimonial prevista no artigo 1784 da Lei 10.406 de 2002, for produto aí de uma partilha do artigo 2013, depois de feito o processo de inventário, nos termos do artigo 1991 da Lei 10.406 de 2002, aí, para realizar esse registro do artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002, naquele procedimento do artigo 172 da Lei 6.015 de 73, deverá, então, ser recolhido não o ITBI, mas o ITCMD, ou seja, o Imposto sobre a Transmissão, prestem atenção nesta palavra transmissão, que essa transmissão é a transmissão de domínio, ou seja, transmissão da capacidade, da titularidade de usar, gozar, dispor e reivindicar, como prevê o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002. Então, eu solicito que façam a leitura do artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002 para verificar exatamente o que é propriedade. Essa propriedade que deve ser respeitada no efeito erga omnes, como prevê o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Então, se a pessoa recebe uma herança, um bem imóvel, né, conforme prevê o artigo 1997 da Lei 10.406 de 2002, para passar para o seu nome, para que ela possa ter esse efeito erga omnes, ele tem que registrar nos termos do artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002. Então, esse registro, antes desse registro, deverá, então, aquele que vai registrar no nome, apresentar documentação comprobatória do recolhimento do ITCMD, o Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes ou Doação, né? Quando fizer uma doação também, nos termos do artigo 538 da Lei 10.406 de 2002, deverá também pagar ou recolher o ITCMD, que é o Imposto de Competência do Estado, previsto lá no artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal, e é regulamentado pela Lei Complementar número 271 aqui do Estado do Acre. Lei Complementar número 271 aqui do Estado do Acre. Então, essa propriedade, para que realmente seja da pessoa, porque no direito só é dono aquele cujo nome está registrado. Então, se eu tenho uma casa e essa casa ela tem o domínio registrado no nome de outra pessoa, o proprietário é a outra pessoa, né? Se eu tenho um carro e o carro está no nome de outra pessoa, esse carro é de outra pessoa, não é meu, não é verdade? Então, vejam que é o que acontece, por exemplo, na questão da posse, né? É um exemplo, a Lei 8.245 de 91, a Lei das Locações, né? A pessoa que loca uma casa, ela adquire não o domínio pleno, e sim a metade do domínio, uma vez que ela passa a ter direito ao uso e ao gozo, dessa propriedade. Então, é o que prescreve o artigo 1196 da Lei 10.406 de 2002, quanto à posse, né? Então, a posse, na verdade, é a metade do domínio, é apenas usar e gozar. Mesmo assim, continua com direito, logicamente, né? De absoluta propriedade, como prevê o artigo 5º,
inciso 11 da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal?